Fala galera, boa tarde. Estamos aqui para mais um Almoço com o Leão. Sejam todos muito bem-vindos. Meu grande abraço aí pra galera que tá chegando, galera que veio almoçar comigo nessa quinta-feira. Mais um Almoço com o Leão e hoje nós vamos falar de condromalácia. Condromalácia, para quem não conhece, ou condropatia patelar, é o desgaste da cartilagem da patela. Então vamos falar hoje sobre condromalácia. E mais uma vez, como temos feito aí nas últimas semanas, a ideia é que o nosso papo seja com estudante de educação física e profissional de educação física para entender como prevenir e tratar a condromalácia, mas também com o público que não é da área da educação física, que tem condromalácia e tem muitas dúvidas sobre suas lesões. Quem estava me acompanhando nos stories aí mais cedo, né? Hoje teve a Olimpíada, acabou de acabar a Olimpíada aqui do Santa Marcelina, então a live está aqui direto do Alto da Boa Vista, desse paraíso do Rio de Janeiro. Galera tá chegando aí, boa tarde Guilherme, boa tarde Davi, LP Music, boa tarde Ana Elise, boa tarde Pedro. Olá, toda a galera que tá chegando aí, seja muito bem-vinda. Boa tarde Maria Dutra, sejam todos muito bem-vindos. Eu tô enviando aqui, galera, vai enviando a live aí também vocês para todo mundo e a gente começa dentro de 2 minutinhos, é só o tempo de eu enviar para geral aqui. De repente a galera que ainda tá esquentando a comida aí, né, que ainda não começou a almoçar, dá tempo de entrar na live, hein? Envia para geral aí que eu tô enviando para geral aqui, hein? Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos que vamos. Já vamos começar, tá, galera? Mais 1 minutinho. Só o tempo da galera ir entrando aí. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Só para lembrar vocês, hoje nós vamos falar de condromalácia, beleza? Então já vai anotando as dúvidas aí e vamos nós. Prontinho. Enviei para geral aqui. Maravilha. Vamos nós, galera. Já enviei para geral conforme a galera for entrando aí. Grande Bruno, um abraço, meu amigo. Bem-vindo aí ao Almoço com o Leão. Bom, galera, vamos nós. E hoje é o seguinte, hein? Vou começar agora a falar de condromalácia. Vamos seguir aquele padrão nosso. Eu começo a bater um papinho com vocês, mas é livre para perguntas. Então, quem tiver pergunta sobre condromalácia, já pode ir jogando a pergunta aí nos comentários ou na caixinha lá de perguntas, que eu vou responder para vocês, beleza? Então, vamos lá. Bom, galera, a ideia hoje é falar de condromalácia, como eu sempre falo com vocês, em cada lesão que a gente conversa aqui, né? Deixa eu ver quem mais está entrando aí. Sejam bem-vindos, já vi que está entrando mais gente aí, a galera tá chegando em peso. Bom, sempre que a gente começa a falar de alguma lesão, toda semana, né? Eu sempre lembro a vocês que antes de falar sobre prevenção ou recuperação de lesão, a gente precisa entender a lesão. Vocês já devem ter me ouvido falar aqui diversas vezes, né? Que é preciso entender para atender. Pois é, então vamos nós. Condromalácia ou condropatia patelar é um desgaste, uma degeneração da cartilagem. Cartilagem essa que fica ali atrás da patela, que se dá justamente por uma pressão patelofemoral, por uma pressão da patela com o fêmur, né? Então, você pensando aí no seu joelho, quando você faz um movimento de extensão e flexão e você tem uma patela muito próxima ali ou lateralizada, esse desgaste aumenta e aí você pode desenvolver a condromalácia, né? Vocês já devem ter ouvido falar também que a condromalácia ela é mais comum de acontecer em mulheres, né? Boa tarde a todo mundo que está chegando agora. Victor Roberto entrou aí, Vanessa, Priscila, Débora, sejam todas bem-vindas. Então, quando a gente ouve falar que a condromalácia ela é uma doença que acomete muito as mulheres, né? Isso primeiramente não quer dizer que não acomete os homens. Bruno de Souza chegando aí também, seja bem-vindo. Isso não quer dizer que a condromalácia é exclusivamente das mulheres. Não pense isso, tá? A condromalácia ela também acomete os homens, mas ela é mais comum nas mulheres porque a condromalácia ela tem relação com o ângulo Q. E o ângulo Q, que é um ângulo do quadril, dependendo do quão maior ele for, maior a probabilidade de você ter uma patela lateralizada. Então tem 2 situações importantes que podem fazer com que você tenha aí o ângulo Q maior. Uma delas é a mulher que naturalmente tem esse ângulo Q maior por conta da gravidez, beleza? Ou seja, a mulher para o parto, ela precisa de um espaço maior, até porque vai passar um bebê ali, né? Então ela precisa desse ângulo Q maior. Assim como as mulheres, quem tem genovaro, que é aquela perna arcada, né? Aquela perna que a galera fala que é perna de jogador, quem tem esse tipo de desvio postural no joelho,
também tem um ângulo Q maior. Então também tem a patela mais lateralizada e está mais suscetível a desenvolver condromalácia, tá? Então quem tem genovaro, né? Ou quem não tem nenhum tipo de desvio no joelho, e também os homens têm menor probabilidade de ter condromalácia. O que não quer dizer que isso não vai acontecer. E uma outra possibilidade de desenvolver condromalácia, mesmo com um ângulo Q normal, se você tiver um desgaste grande do joelho, principalmente na ação de flexão e extensão do joelho. E aí eu falo flexão e extensão do joelho em cadeia aberta, né? Então, por exemplo, andar de bicicleta, muita execução de cadeira extensora, tudo isso faz com que você também aumente o desgaste ali da cartilagem da patela e desenvolva a condromalácia. Fala, Matheus, tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo à live. Maria Fernanda presente aí também. Bom, galera, então agora a gente já sabe de alguma maneira o que é a condromalácia e quais são os principais riscos aí que te levam a desenvolver essa lesão de joelho. Vamos lá que a gente já tem pergunta aqui na caixinha. Maravilha, o Guilherme me perguntou aqui, pediu para que eu falasse, obrigado pela pergunta, Guilherme, sobre o ângulo em relação à cadeia cinética aberta e fechada. Vamos lá, então a gente já está falando, Guilherme, para quando a gente vai falar sobre angulação e cadeia aberta e fechada, a gente já está falando de recuperação, né? Ou seja, a gente está falando da possibilidade aí de recuperar a condromalácia. Então é importante que a gente saiba que a gente está falando de uma lesão que envolve degeneração. Então você não vai regenerar todos os músculos, né? O que você de fato vai fazer, todos os músculos, desculpa, você não vai regenerar a cartilagem. O que de fato você vai fazer é combater essa degeneração. Tá? O que vai contribuir para a regeneração é a medicação que você toma, eu vou falar disso já já. Bom, em relação à cadeia aberta ou fechada, como a condromalácia ela se dá na patela e a patela ela está diretamente ligada, né, ao tendão patelar, ao tendão do quadríceps, todo movimento de quadríceps é um movimento que de alguma maneira vai envolver ali a patela. Mas quando a gente compara cadeia aberta e cadeia fechada, a gente observa que na cadeia aberta a gente tem um movimento por conta da inserção distal do músculo do quadríceps. E a gente, quando fala de inserção distal, a gente está falando de um movimento exatamente com o tendão patelar. Então, por conta disso, a cadeia cinética aberta é mais perigosa, é o que a gente deve evitar para quem tem condromalácia. Fanny disse que esse assunto interessa, então, Fanny, manda pergunta aí que eu respondo para você. Estou respondendo agora do Guilherme, que perguntou sobre cadeia aberta e fechada e também sobre angulação. Bom, então já vimos que cadeia aberta não é interessante para quem tem condromalácia. Quando a gente faz a cadeia fechada, cadeia fechada, para quem não é da área de educação física, a gente está falando de agachamento, leg press, né, hack machine, os exercícios onde o pé está apoiado, ou seja, o ponto distal está apoiado. Maravilha. Na cadeia fechada, a gente tem um movimento de extensão do joelho por ação do quadríceps, mas o segmento móvel é o segmento proximal. Então a gente tem a inserção proximal atuando no movimento. E aí isso faz com que eu amenize o desgaste da patela com o fêmur, que pode agravar ali a sua condromalácia. Bom, então já percebemos aí, já concluímos que cadeia fechada é interessante e cadeia aberta não é interessante. Mas o Guilherme fez uma pergunta para mim sobre angulação, sobre o ângulo nesses movimentos. Bom, a cadeia aberta, apesar dela não ser interessante para a condromalácia, a gente não precisa necessariamente excluí-la. Por exemplo, usar a cadeia aberta em isometria é bacana, tá? Então usar a cadeia aberta em isometria é interessante. Usar a cadeia aberta para quem tem condromalácia grau 1 ou até grau 2, nos últimos 30 graus, ali aquela cadeira extensora no finalzinho dos 30 graus, você também, né, tem ali um risco menor e pode utilizar. Quando a gente está falando de uma condromalácia um pouco mais acentuada, a gente corta a cadeia aberta de vez, não usa a cadeia cinética aberta.
E lembrando a vocês, eu estou falando aqui de grau, mas para quem não entende, a condromalácia ela pode ter 4 graus, né? Grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Quando aumenta o número, aumenta a gravidade. Inclusive, normalmente condromalácia grau 4 é até cirúrgica, tá? Então, quando a gente fala de cadeia aberta, ou a gente vai usar em isometria, ou a gente vai usar com 30 graus finais ali, tá legal? Maravilha. E cadeia fechada também não é totalmente liberada. Apesar da cadeia fechada ela ser mais interessante para quem tem condromalácia, eu preciso limitar a angulação. Por quê? Biomecanicamente, quanto maior é a flexão do joelho, maior é o desgaste patelofemoral. Então, quanto mais eu flexiono o joelho, mais eu aumento a pressão patelofemoral, o que aumentaria o desgaste da cartilagem, tá? Então, o ideal ali é você usar a cadeia cinética fechada de 45 a 50 graus de amplitude de movimento inicialmente. Com o tempo, conforme você for ganhando força, você vai mexendo com essa angulação. E um detalhe importante, obviamente, você precisa também fazer um trabalho de propriocepção. Já vi que temos mais 2 perguntas aqui. Primeiro, o Bruno Macedo perguntou: quais testes funcionais poderíamos identificar a condromalácia? Bruno, sua pergunta é muito legal. A condromalácia ela não é tão precisa nos testes funcionais para detectarmos quanto é, por exemplo, uma lesão de LCA, que você faz gaveta anterior. Se o ligamento não tiver ali, o movimento de gaveta ele vai ser bem expressivo ali, separando a tíbia, né? Agora, na condromalácia, a gente pensa nos mecanismos de lesão associados à dor. Então, por exemplo, se você pegar ali o teu aluno e fizer um grau grande de flexão do joelho, como se você estivesse alongando o quadríceps dele, normalmente quem tem a condromalácia vai sentir dor, e normalmente a dor é bem no meio, bem em cima da patela. Normalmente aí o relato de quem tem condromalácia e a gente aplica esse teste funcional o relato de que dá dor em uma pontada no meio da patela. Detalhe importante, você pode também perguntar a ele através da anamnese se ele sente dores no dia a dia dele, que tipo de dor ele sente no dia a dia dele. Então, ele pode relatar para você que ele sente dor, por exemplo, quando ele senta num sofá muito baixo, quando ele vai descer escada de muitos degraus. Tudo isso vai fazer com que você associe que ele está sentindo dor em altos graus de flexão do joelho. E aí, lembrando que todos esses testes funcionais, tanto de LCA como condromalácia, qualquer lesão que for, é para nós entendermos ali que pode haver aquela lesão. A gente não pode e não deve bater o martelo de que aquela lesão ali existe somente com os testes funcionais. Se você identificou que há grande possibilidade de uma lesão, você deve indicar que esse aluno vá ao médico e que ele chegue no médico para fazer ali a ressonância e aí sim descobrir de fato, né, qual é aquela lesão que ele tem, beleza? Vamos agora para a pergunta da Débora. Débora pergunta o seguinte: a cadeia cinética aberta ela deve ser mesmo evitada, até mesmo na ausência de dor? Débora, foi bom você falar de dor, que dor é algo que eu sempre gosto de falar na condromalácia. Que bom que você fez essa pergunta. A cadeia aberta ela deve ser evitada principalmente nos altos graus de flexão, de condromalácia. Grau 3, esquece cadeia aberta. Grau 3 não faz cadeia aberta. Se você tem ali um grau 2 ou um grau 1, aí sim você pode avaliar em relação à dor. Mas evite fazer amplitude completa de movimento, sempre lá nos últimos 30 graus. Mas por que eu falei que foi interessante a sua pergunta relacionar à dor, Débora? Porque mesmo que você utilize todo esse protocolo que eu estou passando para vocês, isso é muito importante que vocês saibam, a condromalácia especificamente, ela de vez em quando gera dor. Na verdade, toda doença de desgaste, toda lesão de desgaste, né? Além da condromalácia, você tem aí também uma artrose, que também, né, tem lá o desgaste ósseo. Toda lesão de desgaste, ela pode gerar dor mesmo com você realizando o protocolo correto, percebe? Então, mesmo que você realize o protocolo certinho, como eu falei aqui para vocês, você pode, de fato, tá, realizar ali, sentir ali uma dor durante o exercício. E a dor, Débora, ela é a maior amiga do personal especialista em prevenção e recuperação de lesões. Por quê? Doeu, tem alguma coisa errada. Emanuel tá presente aí, meu goleiraço, né? Bom, maravilha.
Fala, Fabiano, seja bem-vindo. Mais alguma pergunta? Opa, entrou uma pergunta agora aqui na caixinha. Então vamos para as perguntas, porque elas precisam ser respondidas. Ah, não, essa é a do Guilherme, já foi. Maravilha. Galera, mais alguma pergunta? Enquanto vocês vão perguntando aí, eu hoje quero fazer um desafio aí. Eu quero ver quem é que está assistindo a live e é corajoso. Pode ser da área de educação física ou não. Quem é que tem coragem de entrar ao vivo comigo aí? Fala aí. Eu tô dando a possibilidade agora de consultoria gratuita. Entrar ao vivo comigo aqui na live e fazer a pergunta que você quiser fazer. Beleza? Olá, boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Ivanete. Seja bem-vinda. E aí, galera, mais perguntas? Bom, enquanto vocês vão perguntando aí, algo que eu não falei ainda sobre a condromalácia e que é importante conversarmos é algo que não tem a ver com a nossa área diretamente, que é a ação do médico. Normalmente, as lesões de desgaste, né, a condromalácia, a própria artrose, elas envolvem aí. A Nina tá dizendo que entrou agora. Nina, é sobre condromalácia, beleza? A live, condromalácia, tá? Bom, vamos lá. Já vou responder você, Bruno. Só concluir aqui o que eu estava falando, que é o seguinte. Quando a gente fala da condromalácia ou de alguma doença que tenha desgaste, o ortopedista normalmente ele vai passar também um remédio para combater esse desgaste. Normalmente esse remédio é o colágeno, beleza? Marília, esse eu aí é coragem de entrar na live? Fala, Davi. Beleza, meu amigo? Bom trabalho lá, meu camarada. Marília, esse eu aí é coragem de entrar na live? Se for, é só fazer o pedido aí que eu vou liberar a sua entrada na live, hein? Vai poder fazer qualquer pergunta ao vivo e participar comigo aqui, tirando todas as suas dúvidas. Pode trazer caso de algum aluno. É consultoria gratuita. Vamos ver se vai aparecer alguém corajoso. Marília, se for você, manda o convite aqui, pede para entrar na live que eu vou liberar. Tá legal? Bom, então, por que eu tô falando essa questão do médico para vocês? Você, enquanto personal, é importante que você saiba disso, porque se o cara tá num médico e esse médico ele não prescreve esse medicamento, é algo aí para nós nos preocuparmos, né? Então, de repente, é para você pedir ali o teu aluno para conversar com o médico dele, ou você mesmo fazer contato com o médico. E se de repente identificar que não há ali uma qualidade na prescrição do medicamento, se de repente há a possibilidade de troca de médico. Não é por ser médico ou não ser médico, mas toda profissão a gente precisa buscar os melhores profissionais, beleza? Respondendo o Bruno aí, logo depois eu vou responder o Pedro aqui também, né? Mas Marília tá ao vivo. Marília, vamos que vamos. Hein? Seja bem-vinda, assim que eu gosto, hein? Personal de coragem. Tô aceitando aqui, Marília, vê se vai aparecer aí pra você. Tudo bem? Ei, tudo. E aí? Maravilha, parabéns. Você é de onde, Marília? Tô bem, graças a Deus. Tô até na academia agora. Você é da onde? É daqui do Rio mesmo? Não, sou do Espírito Santo. Bem-vinda à live. Tá na sala agora? Vai atuar agora? Vai dar aula de personal? Tô treinando. Maravilha. Personal bom é aquele que treina também. Fala pra mim, qual é a sua dúvida de condromalácia? Bruno, já vou te responder, tá? Eu tenho grau 4. Sim. E você já foi ao médico? Ao ortopedista? O que ele falou pra Já você? fui ao médico. Eu fiz 1 ano de fisioterapia e tem 4 anos assim, firme e forte, não abandono a musculação. Que maravilha. E não precisou operar? Não, depois que eu segui o tratamento certinho, que eu fiz as sessões de fisioterapia e não abandonei a academia, não sinto mais. Mas assim, antes eu ia fazer fisioterapia, começava a treinar, parava, aí vinha a dor. Então assim, por uns 3 anos eu fiquei assim, nesse vai e volta. Indo para médico, indo para fisioterapia, não aguentava ficar na academia. Mas é porque eu não criava uma rotina de ir sempre, entendeu? Depois que eu fiquei firme e forte mesmo, não sinto mais nada. Nem remédio, não tomo mais nada. E vive bem, treina normal, pratica esporte? Treino normal, sei as minhas limitações, né? Hoje em dia, porque eu me formei, né? Hoje em dia eu sou formada. Então, assim, eu sei das limitações que eu tenho e sigo certinho, não sinto dor, entendeu? Fiz o treinamento aqui pelo CREF, né? Que ajudou bastante. Muita coisa também que eu ainda não sabia. Sim, Para quem tá assistindo a live aí, eu dei um treinamento em Vitória que a gente tinha perto, sem presente, sem profissionais. Foi sensacional num auditório de um hotel bem bacana lá em Vitória. Bacana, você participou, espero que tenha ajudado lá. E eu já recebi contato da galera aí do CREF
para eu voltar aí ainda esse ano, hein? Não tenho a data ainda, mas pretendo voltar aí esse ano. Marília, muito legal ouvir o teu relato e é muito legal poder falar isso para as pessoas, porque você é personal, né? A minha história, você se formou há pouco tempo, a minha história na recuperação de lesões é a história de quem teve uma lesão, cuidou da própria lesão, começou a estudar isso que tinha uma lesão e aí consegui aí ir aumentando o meu conhecimento e me tornar especialista em prevenção e recuperação de lesões. Então você provavelmente tem uma história muito parecida. A gente, quando trata da gente mesmo e consegue voltar a praticar no esporte, ver bem, não tenha dúvida de que isso faz a gente ficar apaixonado aí pela área. Então eu desejo muito sucesso para você. O teu depoimento é importante para as pessoas entenderem duas coisas. Primeiro, a lesão ela pode acontecer com qualquer um e se você fizer o tratamento correto, você tem resultado. Então daí a importância de buscar conhecimento, tá? E, além disso, quem tem lesão de desgaste, como condromalácia, artrose, são lesões que você fica ali dependente do treinamento de força, dependente do fortalecimento, que é o que ela falou, que já está há 3 anos aí nesse trabalho e hoje ela consegue fazer as atividades dela de maneira normal. Mesmo sendo grau 4, que na maioria das vezes é cirúrgico, ela conseguiu fazer o trabalho de recuperação e não voltar aí a dor. E outra coisa importante, galera, é o que ela falou ali. É um processo. Ela foi ortopedista, fez todo o trabalho de fisioterapia e depois entrou na parte de fortalecimento que é feita por nós, profissionais de educação. Então, eu também sempre falo que o fisioterapeuta, ele não é inimigo da gente. Vou aproveitar, Marília, que você entrou aí, vou falar para você e para todo mundo que está nos assistindo. Eu vou estar nos dias 7, 8 e 9 de novembro, eu vou estar fazendo a Maratona do Leão. A Maratona do Leão vão ser 3 aulas completas, inéditas, né? Temas inéditos. Para quem fez a Maratona 1, pode se inscrever na Maratona 2, totalmente gratuito pelo meu canal do YouTube. São 3 dias de aula ao vivo à noite, então já bota aí na agenda 7, 8, 9. E se você quer se inscrever na Maratona do Leão, o link tá aqui na minha bio, tá? Então é só ir lá na minha bio e se inscrever. Eu tô divulgando dessa vez com bastante antecedência para que de repente a galera que esteja trabalhando no dia ou tem algum aluno de personal, consiga trocar aí, tá bom? Marília, parabéns pela coragem de ter entrado. Obrigado. Eu vou começar a fazer isso, eu prometi na semana passada e vou começar a fazer isso toda semana. Toda semana eu vou chamar alguém aqui para entrar na live, consultoria gratuita, pode perguntar o que quiser, tá bom? Grande abraço para você, bom treino aí. Obrigada, professor. Tchau. Tchau. Vou estar em Espírito Santo de novo. E se inscreve na maratona, hein? Divulga a Maratona do Leão para essa galera aí do Espírito Santo. Show de bola. Vamos que vamos. Um abraço. Tchau. Bom, galera, voltando aqui, né? Deixa eu voltar aqui para as perguntas. Eu lembro que tinha uma pergunta do Bruno. Achei aqui. Bruno me perguntou, deixa eu ver se Marília já saiu. Acho que já, tá saindo. Bruno me perguntou o seguinte. Bruno me perguntou sobre oclusão vascular e eletroestimulação. Bruno, a oclusão vascular, ela tem uma relação direta ali com um ganho de força, né? Então, a utilização dela com a proposta de ganhar mais força, sim, vai ser interessante, beleza? Agora, quando a gente fala de eletroestimulação, eu não estou falando daqueles aparelhinhos que vendem naquela marca lá que passa na televisão, não. Eu estou falando de eletroestimulação de verdade, com aparelhos de verdade. Agora que eu estou vendo aqui o comentário, a Sara elogiando aqui, muito show mesmo, Sara, a coragem dela de entrar. Muito legal mesmo. Espero que tenham mais pessoas assim com essa coragem para eu poder dar essa teoria aqui, que eu estou cheio de conhecimento para passar para você. E aí, Bruno, a tua segunda questão, né, sem ser oclusão vascular, a eletroestimulação com um aparelho, equipamento de verdade, como o Globo, por exemplo, ela pode ser interessante, porque através da eletroestimulação, você pode ter, inclusive, artigo falando isso, mostrando isso, você pode estimular ali a fadiga, né, dos músculos reto femoral e vasto lateral, para depois, em seguida, quando você treinar, com esses músculos fadigados, você conseguir ter uma ação maior do vasto medial. Essa é a proposta do uso da eletroestimulação, com o intuito aí de fazer com que você consiga fortalecer o vasto medial, pensando na possibilidade de diminuir a lateralização da sua patela. Então, só que é uma opção que você só vai conseguir fazer se você tiver uma aluna particular em casa ou num estúdio que você esteja só com ela, porque numa academia cheia é bem complicado. Os estudos mostram que você teria que fazer 3 minutos de estímulo elétrico e realizar o movimento. Aí você dá um intervalo, mais
3 minutos de estímulo elétrico e aí você realiza o movimento de novo, tá legal? Então, a gente fica com um pouco de inviabilidade aí de realizar numa academia cheia, por exemplo. Legal? Maravilha. Fabiana disse que eu dei spoiler. É spoiler mesmo, hein, Fabiana? Eu recebi mensagem. A gente tá vendo uma data aí, provavelmente ali em novembro, tá? Pra eu dar um pulinho aí no Espírito Santo pra fazer de novo aquele treinamento lá com você. Mas, antes disso, corre lá na minha bio e escreve na Maratona do Leão, beleza? Pra quem tá chegando agora, a Maratona do Leão são 3 aulas gratuitas que eu vou dar no meu canal do YouTube, nos dias 7, 8 e 9 de novembro, tá? E essas aulas vão acontecer no horário da noite. Então, se programem, se você de repente tem algum aluno marcado, alguma coisa, já vai tentando remarcar, porque você já tem as datas de antecedência. Para quem assistiu a Maratona do Leão 1, fique tranquilo, porque são 3 temas inéditos, tá? Então, eu tô esperando todos vocês lá, beleza? Agora que eu vi aqui, ó, o Pedro botou o link, além do link que tá lá na minha bio, o Pedro botou o link aí nos comentários também. Obrigado, Pedro. Pedro faz parte dessa equipe top minha, né, que é a da Parnes. Então, depois, quem quiser também pode procurar lá no meu Instagram, Parnes, que é a equipe, dá todo esse suporte aí de marca, né? Porque isso é legal de falar, porque pra galera que pensa que fazer esse trabalho aqui e distribuir esse conteúdo para vocês é só abrir o celular e gravar, não. Tem toda uma estrutura, uma estratégia, então é importante ter uma equipe, tá legal? Maravilha. Fabiano, claro que pode, manda seu relato aí, sua dúvida, fica à vontade. Ó o Juan aí, boa tarde, Leões e Leões. Juan tava comigo agora na Olimpíada. Galera hoje divulgou comigo. A Cláudia soltou o horário aí já da maratona, tá, pessoal? 7, 8 e 9, 8 horas da noite. E o Pedro, então, Cláudia e Pedro da minha super equipe da Parnes aí, ó, estão ajudando na live e colocando aí para vocês. Pedro colocou já os temas. Então, aula 1, eu vou ensinar você como captar alunos fiéis, ou seja, alunos que não vão te abandonar. Na aula 2, eu vou ensinar estratégias para acabar com a rotatividade dos alunos. Ou seja, captou esses alunos, como é que você faz para não perder, para eles não irem embora? E na aula 3, eu vou mostrar para você que se você prescrever corretamente na área de prevenção de lesões, você conquista a sua estabilidade. Você passa a ter a liberdade financeira que eu falei essa semana nos meus stories. Você, além de ter todas as suas contas aí podendo ser pagas sem dores de cabeça, você vai poder aproveitar a sua vida, viajar, fazer as coisas que você gosta. Então, a Maratona 2 está alto padrão, link está lá na bio. Bom, vamos para perguntas. Temos mais 3 perguntas aqui na caixinha. Vamos lá. Alan Oliveira me pergunta exemplos de exercícios na cadeira extensora. Cadeira extensora para condromalácia, Alan, nós devemos fazer em isometria, ponto. Se houver grau 1 ou 2 e ausência de dor, a gente pode fazer nos últimos 30 graus. E uma informação importante que eu não tinha dado ainda hoje, tanto na cadeira extensora quanto no leg, todo mundo que tem lesão em um dos joelhos somente, é importante fazer os seus treinos unilaterais. Porque quando você treina unilateral, você dá ali a possibilidade de reforço proporcional. Então vamos dizer que eu tenha mais força no joelho direito e esquerdo e o meu joelho lesionado ainda seja o esquerdo. Se eu fizer individualmente, você vai ver que a carga que eu vou utilizar no esquerdo, de repente vai ficar um pouco mais leve para a direita. Ou seja, o meu joelho esquerdo, que é o mais fraco, ele vai treinar mais do que o direito, com a mesma sobrecarga, porque ele vai precisar fazer mais esforço. E aí você vai, aos poucos, igualando a diferença. Se você treina simultâneo, pode ser que você não consiga fazer isso, porque você vai utilizar ali uma força maior do joelho, que de fato é o joelho que você tem mais força e é o que não tem lesão. Mais 2 perguntas aí do VH Almeida. VH, saiu alguma coisa escrita ali que eu não entendi. Ah, tá, agora eu vi. A continuação. É uma pergunta inteira dividida em duas etapas. Vamos lá. Pergunta do VH. A condromalácia pode ser confundida com artrose? E, após recuperada, pode iniciar treino de flexibilidade e ganhar amplitude de movimento? Vamos lá. 2 perguntas em um. Respondendo você, VH. Primeiro ponto. Sim, a condromalácia pode ser confundida com artrose. Beleza? Guilherme está divulgando aí a maratona. Guilherme, além de participar da Maratona do Leão, Guilherme também faz parte da primeira turma da Fórmula do Leão, que é o meu curso sobre prevenção e recuperação de lesões. Valeu, Guilherme. Muito bom ter a divulgação de alguém que já viveu a maratona e está aí indicando para você. Bom, então respondendo lá as 2 perguntas, né, do VH. Primeiro ponto, ela pode ser confundida com artrose e por que que pode? As dores são parecidas. No entanto, a artrose ela tem uma peculiaridade um pouquinho
pouquinho diferente da condromalácia. A artrose, ela começa a ir limitando os seus movimentos. Você começa a perder a amplitude de movimento. E além disso, a artrose, ela desenvolve ali através dos osteófitos pequenas calcificações ósseas e você vai ver que você vai ficar com umas pontinhas no osso. Então você começa a ter, é como se seu osso ficasse áspero e você consegue sentir isso passando a mão na pele, tá legal? Então essas são as diferenças básicas para você identificar ali se é artrose ou se é condromalácia. E a outra pergunta, VH, sim, a resposta é dá para você, depois for fortalecendo, fazer um bom trabalho de flexibilidade e ir ganhando amplitude de movimento para poder treinar com maiores amplitudes. Não só dá, como você deve fazer isso, beleza? Então, grande Davi, bem-vindo à live aí. Além disso, tá? Vamos à próxima pergunta, que é a pergunta do Fabiano. Fabiano, personal trainer. Vamos lá. Tenho vários alunos com artrose. Tinha uma aluna com a patela alta que não fazia extensora. Fazia alongamento de posterior de coxo e cadeia aberta usando caneleira e muito stiff unilateral. Beleza. Vamos lá. Vamos entender essa pergunta aí, Fabiano. A gente agora foi para outras duas lesões, tá? Que a gente vai ter dia para falar só disso. Só de artrose, só de instabilidade patelar por conta de patela alta, mas não tem problema, tá bom? A gente pode falar também hoje. Então vamos lá. Primeira resposta é em relação à artrose, né? Em relação à artrose, você na verdade pode realizar todos os movimentos. No entanto, o que você tem de limitação na artrose é a amplitude de movimento, beleza? Então você tem ali amplitude de movimento como limitação. O dia que eu falar aqui de artrose, eu vou falar detalhadamente para vocês, tá legal? E a sua outra pergunta sobre a patela alta. Normalmente a patela alta, Fabiano, ela gera estabilidade patelar. Ela é uma patela que ela não tá ali congruente e bem adaptada ali anatomicamente sua posição e ela fica um pouco afastada. Então, na verdade, a pressão patelofemoral, ela é um benefício para quem tem a instabilidade patelar. Então, é o contrário da condromalácia, né? Você com instabilidade patelar, normalmente oriunda da patela mais alta, você pode fazer cadeira extensora e você deve utilizar grandes amplitudes de flexão do joelho. Então, normalmente é algo oposto, beleza? Rodrigo, show de bola, Rodrigo. Já vi que VH ali ouviu a resposta. Rodrigão, sábado tamo junto, dia 15, hein? Sem ser sábado agora o outro, tem a segunda aula da imersão em lesões. E sim, tá rolando spoiler aqui, tá? A diferença é que lá na imersão você vai ver isso na prática. Grande professor Luiz Paulo Couto presente. Bem-vindo, meu amigo. Bom, então é isso, galera. Muito bacana a live de hoje. Todas as perguntas de condromalácia respondidas. Ainda demos spoiler aí de próximas lives em artrose e em instabilidade patelar, né? Então, e hoje, para quem tá o tempo todo na live aí, é importante saber que agora, toda live minha, eu vou abrir o espaço aqui para consultoria gratuita. Eu vou, em algum momento da live, perguntar quem tem coragem de entrar comigo aqui para fazer qualquer pergunta. Está liberado para perguntar sobre o aluno, sobre algum caso específico, dúvidas da lesão, e vou dar consultoria para vocês aqui. Então, toda semana eu vou chamar alguém para entrar na live. Então, se prepara. Durante a semana, você vai ver que eu vou falando o assunto da live e aí você já vai saber e já se prepara para as perguntas do dia. Guilherme falou que vai entrar na próxima. Tá fechadíssimo, Guilherme. Espero na próxima. Deixa eu responder outra pergunta que surgiu aqui, ó, agora que eu vi. Matias. Vamos lá, Matias personal. E sobre os impactos, corrida, treino pliométrico? Matias, obrigado. Excelente pergunta. Essa não tinha aparecido ainda e é importante falarmos sobre ela. Não é interessante para quem tem condromalácia as atividades de alto impacto, treino de pliometria, corrida de alta velocidade. As melhores opções para quem tem condromalácia são transporte, caminhada na esteira com inclinação para aumentar a intensidade, mas inicialmente, no início do processo de recuperação, eu devo evitar as corridas de alta velocidade, evitar o treino pliométrico e, importante, galera, a bike, ela é uma cadeia ali aberta e na bike você tem ciclo de alta velocidade. Isso aumenta também o desgaste patelofemoral. Então ela também não é uma boa opção para o início do tratamento. Mas para depois, sim. Beleza? Maravilha. Fala, Chay! Chay também é frequentador assíduo aqui da live do Almoço com o Leão. Meus queridos, mais uma semana que a gente nem liga para a previsão de 30 minutos de live, né? Que a gente não tá nem... Em relação à artrose, ô Matias, eu vou depois fazer uma live só de artrose, tá? Mas, em relação à artrose, como eu falei, a preocupação maior é a amplitude de movimento, mas as atividades de impacto também são preocupantes para o início do tratamento. Então, a gente não deve usar no início do tratamento
tratamento. No entanto, conforme você vai fortalecendo, você pode passar a utilizá-lo. Leão, quanto tempo? Não há tempo específico. Isso é individualidade biológica. As pessoas se recuperam com tempos diferentes e, claro, associando também a dedicação de cada um no treino. Tá legal? Então, conforme você vai ganhando força, ganhando amplitude na artrose, você consegue ir inserindo os exercícios de maior impacto. Tá legal? Então, em relação à bike, você vai usar a bike, tá? Você vai usar a bike para ganho de amplitude na artrose, beleza? Depois que você faz a parte inicial, quando eu falar de artrose aqui, Matias, você vai ver que a artrose ela tem 6 fases de tratamento. E aí, lá na segunda para a terceira fase, a gente já pode começar a usar a bicicleta para ganhar amplitude. Eu vou colocando o banco da bicicleta mais baixo para que você tenha uma maior amplitude de flexão e extensão do joelho na hora de pedalar, para recuperar essa amplitude que você vai perdendo ao longo do tempo com a artrose. Mas fique tranquilo, fica ligado aí nas lives do Leão, que quando for a semana de artrose, eu vou falar sobre isso aqui com você. Fechado? Meus queridos, foi um prazerzaço estar com vocês nessa quinta-feira. Mais uma vez extrapolamos o horário da live aí. A ideia de quinta é que a live dure 30 minutos, que seja um almoçozinho rápido. A gente já desistiu, né? Porque vocês estão vindo, estão perguntando. Então a gente vai fazer a live da maneira que vocês querem fazer. Se vocês querem perguntar e querem aumentar o tempo da live, a gente vai aumentando. Na semana passada a gente bateu o recorde, foi 1 hora de live. Hoje a gente está chegando de todos. Semana que vem tem mais recadinhos do coração. Para quem quiser saber mais sobre condromalácia, ontem eu subi um vídeo lá no meu canal do YouTube, Papo com Leão, e eu subi um vídeo inteiro falando sobre condromalácia. Então, se você perdeu alguma coisa aqui na live, eu vou deixar a live salva, mas também tem um vídeo que está completaço lá no meu canal do YouTube, falando detalhadamente sobre a condromalácia. E o segundo recado do coração se inscrevam aí na Maratona do Leão. O link tá lá na minha bio. Para quem não sabe ainda, a Maratona do Leão são 3 aulas gratuitas que eu vou dar para você no YouTube. Aulas ao vivo no YouTube, tá? Não é gravação. Você vai poder interagir, perguntar, tirar suas dúvidas, trazer o caso do seu aluno, que eu vou tirar a dúvida para você. Obrigado, Ivanete. Vocês também são 1000. Eu adoro cada um de vocês que tá comigo aqui. É um prazer, assim, inenarrável tá liberando conhecimento para vocês o tempo inteiro, porque eu sei que isso faz a educação física ficar gigante. Obrigado pela presença, beijo no coração de todos. Se inscrevam na Maratona do Leão, 3 aulas gratuitas no YouTube, tá lá na minha bio o link, é só clicar lá e se inscrever. Abraço a todos, semana que vem tem mais. Valeu, galera. Como meus alunos aí já aprenderam, meus alunos da escola hoje estão todos falando os leões e leoas, né? Então, grande abraço, valeu, meus leões e leoas. Quinta-feira que vem tem mais. Valeu, galera.